Ok, vamos aqui, depois de um tempinho, trazer mais uma ilustração para a gente poder mexer. Dessa vez, a Princesa Cogumelo, tá? Versão de Mario Kart que tá vindo aí. Eu já vi a galera começando a fazer alguns burburinhos. Então decidi trazer a ilustração dela aí, nesse processo aqui que vocês vão ver, tá? Utilizando o Paint Tool SAI como programa de base e umas pequenas referências para fazer a construção dela. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo mostrando o nosso processo aí passo a passo do sketch até a última etapa da colorização. Bem, como em todo desenho a primeira etapa é o rascunho, aqui a gente começa a marcar com as formas mais simples e mais básicas possíveis a ideia do que a gente quer fazer. No meu processo, eu trabalho inicialmente com os pincéis um pouquinho grandes, para eu focar só no gesto que eu quero trabalhar, ou só na informação que eu quero passar, e depois que eu vou buscando alinhar os ajustes. Então, dentro dessa primeira etapa, a ideia é construir a forma, o movimento, é passar aqui a ideia que eu tive na minha mente, da forma mais simples possível. Uma vez que isso daí é feito, eu vou poder avaliando cada etapa do que foi construindo e fazendo as modificações. Uma vez que eu determino a modificação que eu quero, nessa segunda etapa eu já começo a fazer os ajustes. É importante que mesmo nessa etapa de ajuste se tenha atenção com as proporções, com os movimentos, para que você possa fazer as pequenas correções caso elas sejam necessárias, tá? Normalmente a gente tende a desenhar a ilustração com um zoom mais próximo, porque começa a reparar alguns detalhes. Só que muitas vezes isso nos leva a não reparar diversos pontos importantes de proporção, de tamanho e de localização. Então aí a dica é sempre ir ajustando o zoom e afastando um pouco o zoom, para você ter uma imagem geral, ou se o programa permitir, você abrir uma segunda janela em um tamanho menor, como os tamanhos de referência. Eu até esqueci de fazer isso aqui no SAI, que ele possibilita também. Mas aí, à medida que a arte foi avançando, eu fui vendo as coisas que não estavam muito legais e fui buscando modificações e ajustes para isso que eu não estava achando tão interessante. A imagem é feita tamanho A4, o que facilita em diversos aspectos todo o meu processo aqui de construção. Uma vez que eu marquei tudo que eu queria, verifiquei os ajustes e os pontos principais, eu já posso começar aqui a fazer minha line art, tá? Não uso muito a ideia das linhas finas e grossas, porém tento respeitar essa ideia de volume para que o desenho também não fique chapado, não fique sem trazer uma ideia de profundidade. Isso é importante de se aplicar nas line arts, tá? Uma vez que isso daí é aplicado, é direcionado, eu posso ir fazendo toda a construção com atenção aonde eu quero luz e aonde eu quero sombra. Eu tenho um hábito de modificar a minha arte ou de trabalhar com 2 ou 3 camadas diferentes por causa dessas áreas do cabelo ou de áreas pequenas que têm sobreposição das linhas. Isso me facilita para fazer as correções ou para fazer pequenos ajustes, tá? Então a gente vai buscando trabalhar toda essa área de line art com as linhas mais precisas e mais inteiras. No caso dela, a gente tem algumas áreas com joias e pingentes, então eu uso a própria ferramenta do programa para poder fazer essas marcações, essas construções de acordo com aquilo que eu acho interessante. Feito isso, todo o restante a gente vai trabalhando a nossa line art aí de acordo com a velocidade que eu acho mais adequada para a minha mão. Então é interessante você verificar isso também, tá? O SAI nos dá a possibilidade de fazer isso, só que você tem que avaliar qual é a velocidade interessante para você aplicar aí para sua mão, manter uma linha que seja firme e que não fique extremamente lenta, para não dar uma ideia também do desenho extremamente cartunesco, que aí não fica tão interessante isso também.
Feito isso, é só ter cuidado aí com as pressões, linhas mais finas e mais grossas, para manter uma line art que fique bem interessante. No caso dela, eu procurei ver a roupa, né, que fosse interessante de se trabalhar, e eu achei a versão do Mario Kart 8, que é semelhante à roupa que ela usa no filme, tá? Então eu utilizei ela aí como base para poder fazer a construção aí da princesa Cogumelo nessa versão, tá? Algumas partes da construção do desenho eu fui trabalhando de forma mais inteira, não fui fazendo um esboço tão passo a passo de tudo, para que eu pudesse ter uma construção também um pouquinho mais rápida e mais fluida. Uma vez que a line art está feita, a gente vai aplicando as cores de base, né, para poder dar início então à parte da colorização. No meu caso, eu utilizo os tons um pouquinho mais claros, para depois só aplicar as sombras e os efeitos de iluminação ao final da arte. Procure cores que não fiquem tão saturadas, mas que não fiquem também exageradamente opacas, porque isso daí vai atrapalhar o processo da colorização. Outro ponto que ajuda muito é você aplicar uma cor de fundo mais neutra, tá? Um tom meio cinza na base ali dos 50 de iluminação, porque ajuda e não incomoda tanto a nossa visão para essa etapa que a gente vai começar. Aqui a gente começa a fazer a parte das cores de fato, a aplicação das sombras, que eu começo com o airbrush, que é um pincel bem suave, com a diferença de sombra bem pouca, e depois com o pincel mais duro, que é o que vocês estão vendo agora, tá? Onde eu vou fazendo a seleção ali da área que eu quero colorir e vou dando um preenchimento para ficar um pouquinho mais prático para o que eu vou construir, certo? E nesse processo daí é o que eu faço a colorização de todas as áreas do mangá aqui, ou da colorização da princesa estilo mangá, tá? Que aí me faz poupar um certo tempo e manter uma boa qualidade para a arte, que é como eu gosto, tá? Então eu faço essa primeira etapa, depois venho com essa segunda etapa de preenchimento. Por último, eu boto os tons de occlusion, que são as cores mais escuras, em áreas que não tem iluminação, onde o sol não bate, tá? Que são esses tons aqui um pouquinho mais escuro, rosa um pouquinho mais escuro. Depois de fazer isso, eu posso selecionar a primeira sombra e dar uns pequenos preenchimentos de aerógrafo com um tom escuro, que dá esse efeito aqui de sombra que eu acho bem legal também, tá? Eu acho interessante de trabalhar isso daí, que dá um certo contraste. Por último, eu faço a aplicação dos tons mais claros em uma camada separada. Realizando isso, eu venho para a próxima etapa, que é o tom mais rosado aqui, ou nas faixas dela, seguindo o mesmo padrão. Primeiro o aerógrafo, depois os preenchimentos com o pincel mais duro, utilizando a ferramenta do balde, que aí você dá o preenchimento inteiro e ganha um certo tempo com isso daí. Esse processo garante que eu vou conseguir trabalhar um pouquinho mais rápido, tá? E vou manter a qualidade de cel shade, que é como eu gosto de trabalhar as minhas ilustrações estilo mangá, tá? E assim a gente faz toda essa etapa, seleciona essa primeira sombra, dá um efeito com a sombra um pouquinho mais escura, para por último fazer a parte da colorização. Se o seu desenho não tem áreas de oclusão, não invente coisa, tá? Trabalha somente com essa sombra e com o efeito da iluminação e um abraço. A área de oclusão ela é muito boa de ser trabalhada quando você tem o local certo para aplicar. Se você inventa muita arte, acaba não dando um resultado tão legal. Então, tenha atenção com essas características. Observação também se vai ficar alguma parte faltando, né? Que às vezes fica uns pontinhos sem colorir. Aí volta lá para ajustar eles, que é importante. Aqui a gente já veio pegar a parte do rosto, né? A colorização da sombra do rosto, onde eu tento manter esse mesmo padrão, da mesma forma que a gente veio fazendo. Primeira sombra, depois a segunda sombra, que é essa área do occlusion, podendo aplicar o efeito esfumaçado antes ou depois da oclusão. No cabelo, segue-se ainda esses padrões, tá? Primeira sombra com aerógrafo, segunda sombra mais dura,
tá o tom um pouquinho mais escuro para dar o efeito aqui das mechas e das áreas de sombra de fato no cabelo, que é esse processo que vocês estão vendo eu realizar aqui agora. E em cima disso eu posso ir fazendo também os preenchimentos, tá? Não esquecer deles, porque ajuda a gente a ganhar um tempo aí na ilustração, tá? Então toda essa área de sombra eu gosto muito de trabalhar com preenchimento porque ajuda. Para o cabelo, a parte de brilho, tem duas observações. Tem que ser feita duas camadas, tá? Você vai dar o primeiro efeito de brilho e depois tem esse segundo efeito de brilho, que é o branco com esses tracinhos, tá? Depois desse segundo efeito, você abre a segunda camada para poder dar o efeito do aerógrafo também e estourar um pouquinho o brilho. Nos olhos, muito semelhante ao que a gente fez na pele. Primeiro o preenchimento, depois o preenchimento duro, depois as duas sombras, e aí vem os efeitos de iluminação, tá? Que aí já aparece também com o que a gente fez ali no cabelo, dando os dois brilhos, um brilho com o aerógrafo e depois outro brilho com o pincel mais duro, tá? Esse processo é o que a gente utiliza aqui também para o efeito das joias e da coroa, tá? Segue a mesma coisa, aerógrafo, pincelada dura para occlusion. Você pode fazer a seleção para poder dar algum efeito e depois as áreas de brilho. Você pode usar o aerógrafo primeiro mais clarinho e depois, no caso da coroa, cabelo e olhos, dar um segundo efeito com o pincel mais duro, tá? Aqui nas joias, segue-se esses mesmos padrões. A diferença é que a sombra eu não faço aqui com pincel duro, eu faço tudo só com aerógrafo, aumentando ou diminuindo o tamanho do aerógrafo, tá? O único ponto que tem de diferente é uma pincelada dura que a gente dá para dar um efeito de brilho mais intenso. Depois disso, a gente vem fazer o pneu aqui embaixo, que são com sombras duras, tá? Mais escuras também, para poder dar esse efeito dessa forma. Concluindo assim essa arte que a gente tem aí, ou essa fanart da Princesa Cogumelo, tá? Teve esse pequeno ajuste que eu fiz aqui na perna, pois depois que eu me toquei que a perna passa por trás do pneu, então a área aberta do pneu tinha que ter um trecho ali da perna aparecendo. A gente foi fazer as correções seguindo os mesmos padrões, tá? Como eu procuro trabalhar, sempre mantendo esse passo a passo para ficar fácil de entender o processo de colorização de estilo mangá, pelo menos aquele que eu procuro seguir. A personagem do momento está sendo a Princesa Cogumelo por causa do Mario Kart, que eu já ouvi aí o pessoal falando que está rolando uns burburinhos aí na internet. Então a gente teve todo esse processo, toda essa versão aí a ser trabalhada. Espero que vocês tenham curtido. Tá? Não deixe de comentar, curtir, compartilhar, para que eu possa voltar em breve com novos vídeos, tá? Então a gente tem aí essa versão final para você poder ver, igual como a gente mostrou no início. E até a próxima, galera. Fui!